boa noite empolgado, né? Que eu gosto sempre de brincar e pedir um segundo boa noite, assim, fazer um boa noite para ver mais ânimo, né? Então já tinham empolgado, então vamos empolgar mais ainda, né? Boa noite. Opa, isso é bom, gostei de ver, sabe? Obrigado, Suzy, obrigado ao Cris pela música aí, que já deixa o ambiente, né, harmonizado, né? Pra gente poder fazer esse debate, fazer essa conversa, por isso que nós estamos aqui, né? Então hoje nós viemos aqui na Casa Espírita para quê, né? Para buscar um consolo, para buscar as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas e para buscar principalmente o quê? Sermos felizes, né? A felicidade, né? Que é o nosso o tema. Vamos lá. Que isso que é importante, né? Que você veja que além de a gente estar divulgando o espiritismo aqui dentro da casa, é importante a gente usar as novas tecnologias, né? As novas tecnologias são muito importantes à casa, né? O nosso amigo aqui que é o responsável pela TI da casa, né? A TI do NAI fazer justamente isso, porque Emmanuel, né? Através de Chico Xavier nos falou que a maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é a caridade da sua divulgação. Então nós estamos aqui para fazer essa divulgação da mensagem espírita. Todos nós aqui que estamos fazendo esse debate, estamos fazendo essa divulgação, fazendo esse estudo, para quê? Para levar, para divulgar a casa espírita no nosso dia a dia. E temos que aproveitar as oportunidades que temos, né? Pense assim no trabalho de Allan Kardec, né? 1857. Esse ano está fazendo 160 anos que o Espiritismo foi lançado enquanto doutrina, né? Enquanto filosofia, com filosofia, religião e ciência, né? 160 anos. Inclusive a nossa Federação Espírita, né? Agora em março estará fazendo o encontro regional espírita com esse tema, né? Os 160 anos do Espiritismo. E pensem bem, né? Kardec, quando começou o trabalho do Espiritismo, lançou o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. E ele veio falecer em 1869, em março de 1869. Então pense, ele teve 12 anos para trabalhar. Pense, somente 12 anos para trabalhar e olhe tudo que ele fez. As 5 obras básicas, tudo naquele trabalho assim de vontade, de querer colaborar. E pense, em 1857 não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha caneta esferográfica, não tinha nem o fax, o xerox, e mesmo assim ele conseguiu codificar a doutrina espírita. Pense. Então, para nós agora está muito fácil. Está muito fácil, por exemplo. Nós estamos aqui fazendo essa gravação, podendo emanar o que nós estamos falando, o que nós estamos estudando para todos os lugares. Então, de certa forma, é o nosso dever, além de termos o direito de usufruir essa doutrina, de saborear, né, o sabor dessa doutrina, também temos o dever de divulgá-la. Porque olha só o quanto é fácil. Kardec, como ele não era médium, ele era um pedagogo, ele era um cientista. Um cientista, ele fazia as perguntas aos médios e perguntava. A primeira pergunta, o que é Deus? E não foi só um médium que respondeu, né? Foram vários médios, mais um médium em Lyon, outro em Paris, outro em Marsella, outro nos Estados Unidos, na Tchecoslováquia, e depois de tudo isso, ele fazia uma compilação e aí vinha a referida publicação. Então pense, tudo isso sem WhatsApp, sem nenhum mísero e-mail, né? Pense, um fax. Então ele conseguiu fazer isso, fazer muito. Eu sempre gosto de dar o exemplo da nossa casa, o Mensageiros da Paz, já tem 104 anos. É uma casa centenária, das 3 casas centenárias aqui de Curitiba. Pense o que era falar de espiritismo há mais de 100 anos, há um século atrás. Todos nós aqui estaremos cometendo um crime, né? Estaremos sendo hereges, mas não, né? Agora nós temos aqui a liberdade de culto, estamos podendo conversar. Por isso que é importante estarmos juntos aqui e aquilo que a gente conseguir debater, levar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas não no nosso dia a dia, no cotidiano, só falando, né? Fazendo proselitismo religioso, mas sim o que? Dando o exemplo, né? É isso que é importante do espírito, é dar esse exemplo. Que não adianta nada falar qualquer um de nós, principalmente nós que viemos aqui para fazer esse trabalho da palavra, mais ainda, porque quem precisa mais da mensagem que está sendo feita na palestra é aquele que está fazendo a palestra, né? É aquele ali que está sendo puxado
a orelha, né? Então, todos nós aqui temos que seguir, fazer o quê? Levar esse exemplo da doutrina espírita no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? Para buscar esse consolo e para buscarmos sermos felizes. Que se a gente for lá na Grécia Antiga, lá no início, pergunta o que é a felicidade, e a gente chega à conclusão que a felicidade é o bem supremo. É o princípio de tudo, é o bem supremo, é o que tudo que nós queremos é sermos felizes. Se a gente chegar para uma pessoa e falar, o que você quer? Eu quero me formar, quero ser advogado. Para quê? Porque eu quero ter um bom escritório. Para quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Porque eu quero ter uma casa, um carro, dar conforto para minha família. Daí você vai sendo o mais estricto possível, você vai chegando, mas para que você quer ser? Não, porque eu quero ser feliz. Então o que acontece? A felicidade é o bem supremo, é aquilo que todos nós queremos, né? E Kardec, na sua infinita sabedoria, nessas mais de 1000 perguntas do livro dos Espíritos, ele trata de uma das perguntas, começando falando da felicidade, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos. 922 do Livro dos Espíritos, na parte 4 do Livro dos Espíritos, na pergunta 922, Kardec, com a sua sabedoria, pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade de outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, olha só que interessante, que ele foi o mais estricto possível para chegar para a espiritualidade. Resumindo, né, o que é a felicidade terrena. E a espiritualidade nos colocou o quê? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, veja só a sabedoria da espiritualidade. Para a vida material, a posse do necessário. Quantos de nós erros já cometemos querendo mais do que o necessário, né? Mais do que o necessário. Gandhi, né, um dos grandes líderes da nossa história, sempre tinha uma palavra, uma frase que ele sempre falava, que a Terra tem a condição de proporcionar tudo o que é necessário para o homem. Ela não consegue suprir, é a ganância do homem, né? Então, o que acontece? Quantos são os problemas que nós mesmos cometemos na nossa vida, querendo mais do que esse necessário? Querendo, como a gente brinca na gíria, né, dando um passo maior que a perna. Quantos são esses problemas? Uma vez, ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, ele falando, nós já temos tantos problemas, né, que nós trazemos de vidas pretéritas, para que originar mais novos problemas? Mas nós ainda, como somos seres imperfeitos, estamos aqui aprendendo, vamos lá e geramos mais e mais problemas para a nossa vida, né? Na questão espiritual, consciência tranquila. Como é bom você estar com aquela consciência tranquila. Tem umas traduções que colocam a consciência pura. Não é a consciência pura, porque nenhum de nós aqui temos a consciência pura e vamos conseguir chegar na consciência pura porque nós somos seres imperfeitos. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós só demos um passo, né? Só um passo na evolução que de mundo primitivo, desde o homem das cavernas, dos dinossauros, nós demos esse passo para esse mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para provar e para expiar. Estamos dando um passo para o mundo de regeneração. Estamos passando, né, como todos nós espíritas sempre estamos falando, pelo momento da transição planetária, né, que o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, nos coloca, né, no livro A Transição Planetária. Estamos no momento, né, de transição. Tanto é que o que vemos, quantas coisas estão acontecendo no Brasil, no mundo, em vários dos países, questões geográficas, climáticas, políticas, geopolíticas, estamos passando por um momento de transição. Só que essa transição não é em 5, 10 anos, né? Nós temos um milênio pela frente. Né? Então a gente não precisa ter pressa, mas também não precisa ficar parado. Então um dia nós teremos a consciência pura. Ainda e não vamos ter nessa encarnação. Mas vamos fazer de tudo o que? Para ter a consciência tranquila. Podermos, assim como a gente brinca, a gente fala na nossa gíria, dormir gostoso, no nosso colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir gostoso.
e a espiritualidade completa e a fé no futuro. Que aquele que tem fé no futuro, que tem a esperança de um novo momento, consegue encarar todos os problemas e as dificuldades da vida com outro olhar, com outro enfoque. Porque o Espiritismo, por isso que o Espiritismo é o consolador prometido de Jesus. Eu recebo muitas críticas, principalmente, né, dos meus amigos, né, dizendo que o Espiritismo é muito conformado. Mas não é um conformismo, mas sim um consolo que ele nos traz, para compreender que amanhã pode ser melhor do que hoje. Então a gente tem que ter essa esperança, acreditar nesse futuro que vai tudo ser melhor. Porque aquilo que é de nossa incumbência, a gente pode fazer o de melhor. Aí a gente tem a consciência tranquila. Aquilo que não está nas nossas mãos, a gente tem que acreditar num futuro melhor. Para muitos, a conquista da felicidade está associada somente à aquisição de bens materiais. É isso que a gente sempre fala. A maioria das pessoas felizes quando eu comprar um carro novo, quando eu comprar uma casa nova, quando eu passar na faculdade. Então, aquela coisa que a gente sempre vai deixando para depois. A gente vai deixando para depois a nossa questão de quando nós vamos ser felizes. E a gente tem que chegar à conclusão que a felicidade não é ali o objetivo, mas a felicidade é o nosso caminho, a nossa estrada. A felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, mas nós temos o dever de fazermos o possível para sermos felizes. Então, deixar de lado essa questão que a conquista da felicidade somente está associada à aquisição de bens. Que depois que eu conseguir, que eu serei feliz, se eu conseguir um carro, eu vou estar feliz, se eu passar na faculdade, eu vou estar feliz. E muitas vezes o que acontece? A gente chega nesses momentos, a gente tem essas conquistas e vê que lá no fundo não alcançou a felicidade. O que será que está acontecendo? E isso a gente vê muitas vezes. Quantas são as pessoas que conquistam grandes bens, o poder, e mesmo assim não são felizes? Onde está essa felicidade? Outros colocam o quê? Na existência de problemas. Colocam a felicidade, está condicionada na existência de problemas. Mas existirá alguém aqui que não tem problema? Quem será de nós aqui? Se perguntarmos, alguém de nós não tem um problema? Ninguém aqui, eu acho que vai levantar a mão assim. Aquele que não tiver problema, por favor, vem aqui contar pra gente como que faz isso. André Luiz colocou, né? Depois de um problema, aguardar outros, no livro Sinal Verde, né? Pela psicografia de Chico Xavier. Então, depois de um problema, é aguardar outros. Você veja assim que a nossa vida cotidiana, até mesmo dentro da casa espírita, né? Dentro da casa espírita é uma resolução de problema. Todo momento é um problema. A gente resolve um problema, já surge outro problema. Então, lá no trabalho é o nosso problema. Onde no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional, é problema em cima de problema. Tá? Então, se a gente colocar a nossa condição de felicidade só na inexistência de problemas, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que compreender, e é isso que o Espiritismo nos coloca. Esse consolo nos oferece o que? A ferramenta para a gente saber encarar esses momentos difíceis para encontrarmos a felicidade. Porque como a gente sempre tem que colocar, a felicidade não é um objetivo, aquela luz lá no final do túnel, mas é esse caminho. Porque senão a gente sempre vai vivendo a condicionante de sempre estar buscando a felicidade onde a gente não. A felicidade nunca está onde nós estamos. Nós temos que colocar na nossa cabeça, assim, trabalharmos o nosso consciente, que o melhor lugar para nós estarmos agora é justamente aqui. Estamos conversando sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina tão maravilhosa que Kardec codificou e a espiritualidade nos ofereceu. E depois que nós sairmos daqui, para onde fomos, para os nossos lares ou para algum restaurante, alguma área de lazer, que ali seja também o melhor lugar para nós estivermos. Porque é assim que a gente vai conseguir viver em felicidade. Deus não compensa e nem castiga qualquer um dos seus filhos. É a lei de causa e efeito. Ninguém aqui está sofrendo assim por uma
uma maldade divina, uma maldade da providência divina. O Espiritismo, os princípios básicos do Espiritismo nos colocam isso. Um dos princípios básicos, a reencarnação. Essa vida nossa aqui não é a nossa única vida. Não é a primeira e nem será a última. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, colocou que nós, desde aquela primeira centelha ali que a gente surgiu, já temos 12 milhões de anos. Então pense, desde aquela centelha ali até hoje a gente já tem 12 milhões. Então vejam quanto de vidas que nós temos no passado e quanto que nós teremos. Tem pessoas que têm essa dádiva de saberem as suas vidas passadas. Nós assim não temos essa capacidade, né? Igual ontem estava vendo uma palestra na internet do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e ele contando de um espírito que sempre o acompanhou em toda, um espírito obsessor, acompanhou por vários anos, que era o Máscara Negra, se não me engano. Ele é Máscara de Ferro, né? Ele sempre acompanhou Divaldo, sempre, e o Divaldo contando que eles tiveram um problema lá, eu acho que em 1610. Pensa, 1610 eles tiveram um problema. Daí Divaldo também já contou que lá em 1100 ele estava com Joana de Ângeles numa outra encarnação, que lá na época de Jesus também ele estava numa outra encarnação. Divaldo tem essa dádiva, tem essa maturidade espiritual para saber o que aconteceu nas vidas passadas. A maioria de nós não temos isso, né? Porque, por incrível que pareça, toda vez que nós queremos descobrir quem a gente fez, faz alguma regressão, a gente nunca é vamos dizer assim, um serviçal, né? A gente sempre é um faraó, um rei, uma rainha. A gente nunca estava lá remando nas galeras ali. A gente sempre era o rei, o faraó. Deus já nos coloca esse esquecimento para quê? Porque imagine se a gente for saber qual que é o nosso passado, saber que eu posso ter matado meu pai, saber que minha mãe pode ter me matado e nós estamos todos juntos ali, né? Porque é isso que é a família, né? A família, a maioria das vezes, são espíritos afins, mas também são espíritos afins através desses desafios, desses desafetos do passado. Porque a gente vê, né, o filho que não se dá bem com a mãe, e o pai que não se dá bem com a esposa, se caso, mas é isso que existe a família, para a gente moldar a nossa personalidade e conseguir ir em frente, né? Então é para isso, e por isso que a providência divina fez a gente esquecer. Então, com certeza, a gente tem inúmeras encarnações no passado e teremos muitas encarnações no futuro. E por isso tudo a providência divina trabalha em cima da lei de causa e efeito. Então, se nós estamos sofrendo agora, é porque nós fizemos algo do passado. E Deus não é a castigo, nós não somos temente a Deus, a gente vive numa lei completa, a lei de causa e efeito. Deus é infinita bondade, Ele nunca vai fechar os olhos para nós. Então, por não ser que ele colocou, veio através do livro de Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. Mas é a nossa obrigação trabalharmos para sermos felizes nessa vida. E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né, Bem-aventurados os aflitos, coloca-se aqui Kardec: com efeito, nem a riqueza, nem o poder e nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E na pergunta 920 do Livro dos Espíritos: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? A espiritualidade é bem categórica: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Porque a felicidade de acordo com a espiritualidade nos coloca, nós seremos plenamente felizes somente quando conseguirmos sermos espíritos puros. No Espiritismo existem 3 grandes ordens, que são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Porque a espiritualidade, até para quem quiser pesquisar mais, é na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, essa felicidade verdadeira, essa felicidade
espíritos puros, é uma felicidade totalmente desprendida da matéria, porque eles não têm mais a matéria. E eles não têm mais as paixões. Porque a verdadeira felicidade que eles nos colocam é o fim das paixões. Nós não temos mais ódio, inveja, ciúme, rancor. E qual de nós aqui que não tem essas paixões? Quem de nós não sente ciúme? Quem de nós não tem aquela ponta de inveja? Quem de nós não tem aquele ódio, aquele rancor naquela pessoa? Então você veja assim que são esses sentimentos, essas paixões de dentro de nós, assim, do nosso espírito, que fazem a gente sofrer, né? E é verdade, assim, você pensa assim, você tá ali com o teu carro, daqui a pouco você vê que o teu vizinho comprou um carro novo, você fala, ai meu Deus, esse vizinho, tal, e não sei o que. Então você já dói o teu coração, você fica moído ali por dentro. Se você pega lá, por exemplo, vai no teu resultado da prova, você tirou 8, o teu colega tirou 9,5, que maldito. Você fica assim, qual é? O que ele está pensando? Então você vai vendo assim que são todas essas paixões, o ódio, o rancor. Né? O rancor, quanto o rancor é ruim para os nossos corações, né? Por isso que Jesus sempre fala, né? O perdão. E um dos maiores ensinamentos de Jesus é o perdão, né? No fim da sua vida, lá na cruz, o que ele pede, né? Pai, não sabe quanto que a gente sofre quando a gente não perdoa, né? O budismo coloca, né? A falta do perdão, né? A falta do perdão é uma brasa quente que você segura na mão e quem se queima é você mesmo. Que aquele que comete algum equívoco e que te prejudica, ele vai ter que cumprir o devido reparo. Mas você deve perdoar, porque o perdão, o não perdão, te consome por dentro. Então, a espiritualidade nos coloca que a felicidade plena é a inexistência desses sentimentos. E nós ainda, como somos seres imperfeitos, a gente coloca o quê? A gente coloca que é a questão dos bens materiais, principalmente, na nossa questão para sermos felizes. Por isso, voltando à nossa pergunta, né, a espiritualidade coloca a posse do necessário. E o que eles colocam? É a posse, que você não é dono, você só tem usufruto de tudo aquilo que você tem aqui. Porque todos os nossos bens materiais, a gente não vai colocar ali na gavetinha do caixão da gente e levar para o lado de lá. E a gente não consegue transformar nossos bens materiais em bônus hora para a espiritualidade, para a gente chegar na frente de alguém lá. Não! A gente consegue transformar em bônus hora aquilo que a gente conseguiu trazer de conhecimento, né? Parece que a gente está fazendo assim uma conversa assim para se desprender totalmente dos bens materiais. Não, nós estamos aqui no bem, estamos na matéria e precisamos da matéria para sobreviver. A gente precisa de uma casa, precisa de comida, precisa da roupa. Mas o que a gente não precisa é virar refém dos bens materiais. Que muitas das vezes a pessoa que tem, ele vira refém daquilo que ele tem. Então é isso que a gente tem que pensar, é usufruto, pois nós não somos donos. Então por isso que a espiritualidade coloca a posse do necessário. A consciência tranquila. O que depende de nós, fizemos a nossa parte. É essa consciência que nós temos que ter, pensar o quê? O que eu posso fazer no meu dia a dia? O que eu posso fazer? Posso ser um bom filho, um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, ter uma boa convivência dentro do meu trabalho, ter aquela consciência tranquila que eu estou sendo amigo do meu colega de trabalho, que eu estou trabalhando com amor, que eu estou fazendo a minha parte mesmo no trabalho, tendo aquela consciência tranquila que quantos de nós, assim, muitas vezes estamos satisfeitos com aquele nosso trabalho, não desempenhamos a nossa atividade como que a gente tem que desempenhar. Então, se a gente colocar tudo o amor, a vontade, a bondade, traz o que pra gente? A consciência de nós fizemos a nossa parte. Eu fiz bem feito, eu trabalhei, eu estou ajudando a minha comunidade, eu estou trabalhando, eu estou honrando aquilo no meu trabalho que eu estou fazendo. Eu estou sendo uma boa pessoa no trânsito, porque o trânsito é outra coisa assim também. O trânsito também é um cadinho, né, para transformar a nossa personalidade, que o que a gente aprende aqui no trânsito, né? Sabe, quantas são as vezes que a gente tem as maiores provações, né, daquilo que a gente aprende na casa espírita dentro do trânsito. Então, se a gente chegar à conclusão, não estamos
estou sendo um bom motorista, um bom agente dentro desse contexto, nessa complexidade que é o trânsito também. Então a gente está com a consciência tranquila, por quê? Porque nós fizemos a nossa parte. E a fé no futuro, que é aquilo que está acima da nossa vontade, crer no desígnio de Deus. Crer no desígnio de Deus, isso que é importante, ter essa fé. Ter essa fé. E uma fé é o quê? Uma fé, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada. Porque quantas são as vezes assim que uma doença entra na nossa família, nos atinge um ente querido. Então a gente tem que ter essa fé no futuro, porque vão melhorar. Nesse ponto da fé no futuro, peço a liberdade para vocês para contar um caso pessoal da minha família, que foi com o meu cunhado, que veio falecer em 2011. A minha irmã e ele se casaram em 2007, em 2009 ele contraiu lúpus. E foi 2 anos assim de um sofrimento terrível, um sofrimento grande, muito complexo ali. Ele teve que tomar muito corticoide, perdeu toda a musculatura, ele ficou uma pessoa sem movimento. Era dependente de tudo, de todos, né? Todas as pessoas para fazer tudo na vida dele. Mas o que mais me impressionou, ele professava, ele era de uma igreja evangélica, do Evangelho Quadrangular, e ele tinha uma fé e ele acreditava, ele sempre falava, não, eu vou melhorar. Ele fala, nossa, mas como eu sou um homem feliz, né? Estou aqui vendo televisão, tomando meu Nescau no lado da minha morena e o governo ainda está me pagando, né? Então ele tinha essa alegria de viver, essa vontade de viver, apesar de estar sofrendo aquela doença. Mas ele tinha fé no futuro, porque a fé que ele recebia lá na igreja trazia tudo isso para ele. E aí veio o Natal de 2011 e a minha irmã, que é médium, e naquele conflito assim que você vai uma comunicação que a gente atribui a nossa bisavó. E a entidade espiritual nos falou, não, irmãos, fiquem calmos, tudo ficará bem, tudo vai melhorar, Nossa, nós ficamos tudo felizes, legal, pô, tudo vai melhorar, que bacana. Nossa, dia 24 de dezembro, né? Pô, tudo vai melhorar. Nós enchemos, né, de fé. Dia 25, ele foi para a casa dos pais dele, também foi maravilhoso e tal. Aconteceu tudo de bom. Dia 26 ele adoeceu. E dia 29 ele veio falecer, né? A gente pensou assim, pô, mas não era tudo que ia melhorar? Pô, mentiram pra gente. Daí a conclusão, a gente fazendo uma reflexão, conversando, o pai assim que veio e jogou essa indagação, mas claro que melhorou. Para ele melhorou, porque ele se desprendeu daquela matéria, que estava prejudicando ele, estava preso naquele corpo, porque todos nós estamos presos nesse corpo, e ali ele estava sofrendo. Então a gente, na nossa imperfeição, e no nosso egoísmo, queríamos ele ali, né? Ali do lado, fica aqui com a gente, todas essas coisas. Mas qual que era o preço que ele tinha que pagar, do sofrimento que ele ia ter para permanecer naquele corpo? Aí que a gente chega à conclusão que é na fé no futuro. E ela nos falou tudo, e felizmente ele, na nossa casa, os Mensageiros da Paz, já fez 2 comunicações e pela comunicação, pela psicografia recebida, ele melhorou mesmo. Ele está caminhando além. Então é essa fé no futuro que a gente tem que ter. A fé no futuro que no mês que vem vai estar melhor, que ano que vem está melhor, e também que numa outra vida vai estar melhor. Não é um conformismo, mas é um consolo. Nós temos que lutar. Na doença dele a gente lutou, fizemos de tudo que podia dentro da medicina. Na nossa vida a gente tem que fazer tudo que é possível na nossa vida para alcançar as coisas melhores assim. Mas mas no momento que a gente não tem mais essa resposta, tem que ter essa fé no futuro. É isso que nós temos que fazer para o quê? Para conseguirmos caminharmos nessa vida com felicidade. Muitos não têm a posse do necessário, né? Muitos não têm. E a nossa amiga Suzy estava falando dessa questão, como nós, felizmente, nós já temos esse necessário, mas muitos irmãos nossos
estão alheios desse necessário, estão vivendo à margem da sociedade. Aí nós, como espíritas, dos grandes lemas que fora da caridade não há salvação. Então, para aqueles, e são muitos no nosso mundo, que não possuem o necessário. O nosso país, que é um país ainda em desenvolvimento, em números, são os países daqueles que necessitam desse necessário para ter uma boa vida. Precisam o quê? Da alimentação, da habitação, educação, de saúde. E nós, como temos essa condição, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer um dos maiores ensinamentos que Kardec nos colocou, que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, muitas das vezes, não é a caridade só material. Aqui no nosso país, a gente precisa da caridade material. Mas vamos pensar num país tipo a Dinamarca, Suécia, lá não precisa mais de caridade, já que eles já resolveram todos os seus problemas materiais? Precisa, quem sabe, muito mais ainda, né? Precisa de uma palavra amiga, precisa de um ombro amigo, precisa de uma palavra de consolo. E muitas vezes a caridade é isso. A caridade é isso. Você conversar com um amigo teu que está com uma dificuldade, você conversar com um colega teu do trabalho que está com uma dificuldade, você ouvir, né? Que atualmente as pessoas não querem ouvir, né? Atualmente as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem atualmente o quê? Ter 5.000 amigos no Facebook. Né? Mas assim, faz essa reflexão, eu tenho mesmo na vida de verdade, na nossa vida real, né? Não no mundo virtual. Será que eu tenho aqueles 4 amigos que vão me carregar até a sepultura, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Que quantas são as pessoas que estão precisando o quê? De apenas de um ombro amigo. Então pensemos assim também, façamos a caridade. Porque a caridade é o amor em ação. Diógenes, 412 a.C., da escola cínica, que o que é a escola cínica? É a escola da filosofia grega que mostrava assim que para você viver bem, você tinha que exaltar as suas virtudes. E dentro dessa questão de ter ou não ser, Diógenes foi um dos primeiros que falou que mais do que ter, a gente precisa ser. Libertar-se de tudo que não é necessário, superar o artificial e o supérfluo. No momento da história, Alexandre Magno, ele dominou a cidade de Coríntios. Então, como ele era um dominador, e naquela época, todos aqueles povos que dominavam, eles escravizavam os dominados. Todos escravizavam os dominados. E Diógenes morava na ilha de Coríntios. E Alexandre o admirava. Ele era um discípulo das ideias de Diógenes. As ideias, os textos, vamos dizer assim, que eram divulgados e atribuídos a Diógenes. Quando ele foi e dominou Coríntios, né? Chegou até o prefeito de Coríntios e falou: eu perdoo a cidade, eu deixo vocês em liberdade se vocês me levarem até Diógenes, que eu preciso conversar com ele, que eu quero trazer ele para o meu lado. Daí o prefeito foi até Diógenes e falou: Diógenes, Alexandre quer falar com você. Mas eu não quero falar com ele. O prefeito: mas como que você não quer falar com Alexandre? Alexandre é o grande, é o maior de todos. Não, mas eu não quero falar com ele. Se ele quiser, ele vem até aqui a mim. E a lenda, né, os textos assim, atribui que Diógenes morava onde? Ele morava dentro de um barril. Sabe? Tem textos que falam que ele morava numa casa muito simples, e outros textos que falam que ele morava dentro de um barril, que ele não precisava de mais nada além daquele barril para ele morar. Tanto é que aí que surgiu também a ideia do Chaves, né, da vila do Chaves, que o Chaves morava dentro de um barril. E o Chaves era daquela vila, né? Daquela vila ali, era o único feliz, porque ele morava dentro de um barril. Os outros tinham mais condições, mas o único feliz era o Chaves, que morava dentro do barril. Então o autor do Chaves foi lá, através dessa história de Diógenes, que diz uns textos que ele morava numa casa simples, outros textos que ele morava de Diógenes, e falou: eu te dou metade do meu reino, eu vou trazer você ao meu lado se você vir comigo. Venha junto comigo, eu te dou o que você quiser. Daí ele falou: então saia da frente que você está interrompendo a luz do sol. E é isso que eu quero. Então Diógenes ele nos trouxe assim que a vida, a verdadeira vida é aquela vida sem o desprendimento.
É claro que atualmente, hoje, a gente não vai poder viver, a gente não tem condições de viver como Diógenes. Acho que tem que ser uma pessoa muito, muito evoluída, de certa forma, para viver como Diógenes. Inclusive, tem até um senhor aqui em Curitiba que eu falei, pô, ele está seguindo o exemplo de Diógenes. Ele fica ali na Marechal Deodoro, quase esquina com o João Negrão, perto de Itaú. Ele montou uma casinha ali e ele mora ali dentro. Uma casinha dessa altura. Eu falei, pô, esse está seguindo os exemplos de Diógenes. Mas é difícil. Mas esse exemplo do Diógenes a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para nós não sermos os reféns dos bens materiais. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós precisamos do consumo o quê? Para a nossa sociedade progredir. Por causa disso que a nossa sociedade progride. Mas a gente não pode se jogar no consumismo. Porque se veja bem, trazer isso daí, essa reflexão para os dias de trazer essa reflexão. O iPhone 5 já funciona muito bem, né? Mas saiu o iPhone 6S, C e tal. E as pessoas que têm o 5, têm o 4, elas pensam assim, não serei feliz se eu não tiver o iPhone 7. Então pense o quanto que a gente está ainda preso essa questão dos bens materiais. Tem um texto, tem uma passagem que mostra que Sócrates, um dia andando pelas ruas de Atenas, e vendo os mercadores oferecendo sandália, túnica e tal, Sócrates falou o seguinte, não, só estou andando aqui para ver o que eu não preciso para viver bem. Então pensa se Sócrates falou isso naquela época, o que ele falaria agora, nos dias de hoje. Com o consumismo, com o shopping center, com aquela coisa assim, você já tem 85 sapatos, mas você vai ser feliz se você tiver aquela bota que saiu novamente, que saiu nova. Né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. E é isso que Diógenes nos trouxe, superar o artificial e o supérfluo. Que quantas vezes as vaidades e as ambições, nos traz o quê? Os desajustes e a infelicidade. Claro que você tem que ambicionar crescer. Claro que você tem que ambicionar ter uma casa, ter um carro. Mas não atribuir toda a tua felicidade a essa ambição. A ambição movimenta a sociedade. Mas a gente não pode exagerar. Como Aristóteles falou, a virtude do equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Até na questão do espiritismo nós temos que ser equilibrados, né? Que quantos de nós, aqui na casa espírita, a gente se transforma, né? A gente tem um exagero, a gente é tal, meu irmão, minha irmãzinha, tal, o confrade espírita. Mas sai daqui e se transforma, é uma outra pessoa. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem um canal no YouTube que se chama Amigos da Luz, que é um canal de humor espírita, é muito bom, é fantástico. Procurem lá, eu mesma e eu espírita. Eu mesma e eu espírita. São 3 personalidades da mulher, igual lá o eu mesma e Irene, falando, uma totalmente desajustada, a outra bonzinha, a outra irritada, só que são a mesma pessoa. Então é isso daí que a gente tem que trazer, a gente tem que transformar a mesma pessoa que a gente é aqui dentro da casa espírita, ser dentro do nosso cotidiano. Então as vaidades, as ambições, quanto problema nos traz, quanto desajuste e infelicidade nos traz. Porque hoje em dia o que a gente está acontecendo? A temática do ter e não ser. O que a gente tem que colocar? A temática do ter e não ser. Nós precisamos a temática do ter e não do ser. É isso que a gente está colocando. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ser e não pensar só no ter. Nossas atitudes egóicas faz o quê? Coloca só a felicidade somente em condições externas. A gente não pode colocar a nossa felicidade em condições externas. A nossa felicidade é jogar toda a nossa razão de ser feliz naquele emprego. E se você perde o emprego? Toda a tua condição de ser feliz naquele carro que você tem, se você bate, se você perde. Até mesmo no relacionamento, quantos são as pessoas que colocam a sua vida só em função do seu parceiro? Tudo ali. E se ele vir a falecer? E se vir acabar esse relacionamento?
Conheço inúmeras as pessoas, até mesmo na casa espírita, que o fim do relacionamento acabou com a vida dela e continua ainda. Né? Então essa felicidade, a felicidade não tem que estar dentro de você, não fora de você. Você dá só motivos. Eu serei feliz se eu casar. Eu sou feliz fazendo meu marido feliz, a minha esposa feliz. Em atitudes egóicas que você só está colocando, saciando o seu ego. Então trazer o quê? A felicidade dentro de você. No livro de Estudos Espíritas, né, que é de Joana de Anges, ela coloca: ter para sobreviver, esquecidos que a posse possui o possuidor, não poucas vezes atormentando por fazê-lo escravo do que tem. Quantos são as pessoas que são escravos daquilo que eles têm? Lutam para ter um poder, para ter milhões, e aí ficam presos aqueles milhões ali, entram naquela lógica obsessiva do trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, crescem, prosperam, mas o que? Muitas vezes não vê o filho crescer, não vê a esposa ficar doente. Então são inúmeras, e a gente está vendo, acompanhando o nosso noticiário, quantos são as pessoas que fizeram de tudo pelo poder e pelo dinheiro, e de uma hora para outra caem, sucumbem. Né? Então é isso aí que está a grande questão, que a propriedade, aqui, questão da materialidade, aquele bem muitas vezes vai atormentar, sendo ele o dono dessa pessoa, né? Aquela coisa de tenha dinheiro, mas sempre fale para o dinheiro, né, quem é o verdadeiro dono de quem. Não é o dinheiro que é dono de você, mas você que é o dono do dinheiro. Na pergunta 926 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca: a civilização criando novas necessidades não é fonte de novas aflições? Vejam só, né, como que é. As novas necessidades não é fonte de novas aflições. E Kardec falou isso em 1857. E essa questão que a gente vive atualmente da obsolescência programada, né, essas são novas necessidades. O iPhone 4 já funcionava muito bem, mas todo mundo quer ter o iPhone 6S. Faz uma prestação de 36 vezes na Casa Bahia, né? Fica pagando todo mês para quê? Para ter aquele bem. Sabe? Então, não é a fonte de novas aflições. E a espiritualidade coloca: os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Necessidades artificiais. A gente vai criando necessidade, Claro, a gente precisa de... É como eu sempre falo, assim, pô, você já tem 50 sapatos, por que você precisa de mais 30? E tem muita mulher assim que vai falar: não, é importante, porque na sexta... Eu falo isso porque a minha irmã é assim, ela é, sei lá, um sapato, alguma coisa assim, ela tem uma doença assim por sapato. Né? E eu vi também o Rossandro, que é um palestrante também da Paraíba, falando também que a esposa dele tem essa questão, essa loucura pelo sapato. E quantos são os meus amigos que têm fissura por carro, por bens de tecnologia, telefone novo? Então a gente vai criando novas necessidades, e essas novas necessidades vão nos complicando. E são o que? Como a espiritualidade coloca, necessidades artificiais. E a espiritualidade completa: aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muito aborrecimento nessa vida. Então veja assim, aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades. Porque quantas vezes a gente quer porque quer, a gente cobiça aquele algo mais. Você já tem o carro 2015, mas não se precisa do 2017. Daí você vai lá, trabalha mais, faz hora extra, dono da empresa, você fica tal e vai indo. A que preço? O preço, muitas vezes, como a gente já falou, você não vê o seu filho crescer.
E daí o que a espiritualidade coloca? O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E Gandhi também falou muito isso durante todo o seu trabalho de peregrinação pela Índia. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Eu até suponho que Gandhi tenha lido o Livro dos Espíritos, o Evangelho, assim, que muitas das coisas que ele traz está ali nas obras básicas da doutrina espírita. E na pergunta 919, Kardec é bem específico. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade afirmou: conhece-te a ti mesmo. Quem respondeu essa pergunta foi Santo Agostinho, fazendo a citação de Sócrates. E Santo Agostinho conta no Livro dos Espíritos que no final de todo dia, ele fazia uma reflexão e fazia uma contabilidade do bem e do mal que ele praticou. O que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal. Ofendi alguém, seguia a mensagem de Jesus, a palavra de Deus, o mais breve possível com o teu inimigo. Então, Santo Agostinho fez essa reflexão, sugeriu para a gente fazer essa reflexão. No final de cada dia, o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. E aquele que a gente fez de ruim, se a gente magoou alguém, vai lá e pede perdão. Se a gente cometeu algum equívoco, vai lá e repara. Fazer essa contabilidade para chegarmos e conhecermos o quê? A nós mesmos. Que o maior problema que atualmente vivemos da nossa vida, o quê? Porque a gente não nos conhece. A gente está querendo conhecer muitas coisas de fora, muitas coisas externas, mas a nós mesmos a gente não se conhece. O grande desafio da humanidade, desafio de nós enquanto indivíduos, é nos conhecermos interiormente. Isso, infelizmente, antes de Cristo, Sócrates já falou isso, e já passamos depois de Cristo 2017 anos, e ainda não conseguimos descobrir quem somos nós, o que nós estamos fazendo. E isso é muito importante a gente trazer para a gente, conhece-te a ti mesmo, para saber quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. E potencializar aquelas nossas qualidades e tentar trabalhar defeitos. Colocou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço diário que ele faz de se tornar uma pessoa melhor. Nenhum de nós aqui vai virar santo de uma hora para outra, vai virar um espírito puro de uma hora para outra. Nós levaremos muitas e muitas reencarnações, mas é possível desde já a gente fazer. Então a gente tem que se esforçar diariamente, todos os dias, cotidianamente, nos esforçarmos para sermos melhores. Não é de uma hora para outra que a gente vai ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, mas vamos nos esforçar. É isso que a espiritualidade nos coloca. É isso que o Espiritismo nos mostra. Assim. Não é possível de uma hora para outra a gente conseguir transformar nossas vidas. Mas é possível ser o que? Cada momento a gente ir trabalhando. A gente precisa o quê? Criar essas atitudes espirituais. Não estarmos tanto pautando a nossa vida na matéria, mas criar essas atitudes espirituais. Sempre pensando o quê? Que como Jesus colocou, meu reino não é desse mundo. Mas não precisamos só ficar pensando na felicidade depois da sepultura, da vida depois da vida. É importante o quê? Nós estarmos construindo desde já. Porque a gente falou, a felicidade não é desse mundo. Ela nos traz sofrimento. Nos traz esse sofrimento. Dia a dia nós temos esse sofrimento. Trazendo de volta a filosofia, Heráclito, 6 a.C., ele dizia que diante do sofrimento você chora. E Demócrito, 5 a.C., diz, diante do sofrimento você ri. Então a gente faz a pergunta, rir é chorar. Rir ou chorar? É mais do que isso, é enfrentar e aprender. E é isso que o Espiritismo nos coloca. Essa maneira da gente enfrentar. O Espiritismo é o consolador prometido. Quando nós sofremos, compreender qual que é o motivo da minha dor.
E é possível também ser feliz sofrendo. Quantos são as pessoas que sofrem, que são nos ensinam mesmo sofrendo? Há um tempo atrás eu fui para uma cidade do interior de Santa Catarina participar de um evento da mocidade espírita local e vi um rapaz que ele tinha uma deformidade muito grande e ele era muito alegre. Ele era muito alegre, divertido, ele torcia para o Internacional, o pessoal brincava com ele, ele todo vestido de vermelho. Ele estava sofrendo, mas ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. E eu, naquele momento, até não tive uma atitude espírita, e até falei desse menino, né? Olha só o sofrimento dele. Ele falou, não, você está olhando com o foco errado. Pense o quanto que ele está evoluindo depois que ele se desprendesse dessa matéria, o quanto que ele vai alçar. Então isso é mais uma vez o quê? Ter a fé no futuro. Porque o que acontece? Quando eu conheço o significado da minha dor, tudo se transforma. Eu vou aprendendo com o sofrimento sem se fixar nele, sem idolatrá-lo, né? Que quantos são às vezes a pessoa que gosta de estar doente, né? Que gosta de estar sofrida. Você pergunta, e aí, como que você tá? Ah, você não imagina como eu tô sofrendo demais, é isso, é aquilo, tal, o hipocondríaco fala que tá com dor e não sei o quê. Então, essa pessoa gosta de estar doente, ele é codependente dessa doença. Então a gente não pode ser assim também, a gente não pode se fixar nele, a gente não pode idolatrar esse sofrimento. E o que o Espiritismo nos consola é que a gente tem que viver tudo isso sem se revoltar, sem se revoltar. Então isso que a gente tem que pensar e fazer essa reflexão. A felicidade não é desse mundo, mas está na nossa mão fazermos o melhor possível. Pensar sempre naquela questão, a posse no necessário, o que eu preciso, a consciência tranquila. Estou fazendo tudo que eu posso fazer para estar bem comigo e para com os outros? E sempre ter o que? Ter essa fé no futuro, a esperança que tudo vai melhorar. Porque tudo vai melhorar. Atualmente a gente pensa que o nosso mundo está pior do que era antigamente, mas não, são as novas tecnologias que nos trazem as informações mais rápido. Mas o nosso mundo está melhorando. Há 2000 anos atrás a diversão era cristão sendo ir nos estádios para ver ser cristão devorados pelos leões. Agora não, agora a gente vai ver atividades esportivas, a gente vai num estádio de futebol. Antigamente não existia o direito, agora já existe o direito. A comunicação era muito difícil, agora a gente tem uma comunicação imediata. Então nós estamos melhorando. O mundo está caminhando para essa transição planetária. Mas é uma transição, como a gente já falou, que não é de uma hora para outra que vai acontecer. Quem sabe são apenas 1000 anos para transformar esse mundo. Mas a transição não precisa ser fora, a transição é dentro de nós. O que nós estamos fazendo para colaborar conosco mesmo e com a nossa comunidade. E sempre colocar isso, saber que a felicidade, colocar como, vamos dizer assim, um mantra na nossa vida, a posse do necessário, a espírito, e termos aquela consciência que não é possível, como o Chico Xavier já nos falou, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é a partir de agora a gente trabalhar para fazer um novo fim. E sempre colocar na nossa cabeça que nós somos filhos de Deus. Deus é infinita bondade. Se nós estamos tendo algum sofrimento, é por algo que nos vai proporcionar a evolução. E nós temos que ter a verdadeira consciência que a felicidade não é um objetivo, mas a felicidade é o nosso caminho. O nosso objetivo é sermos felizes, mas a felicidade não é aquele ponto final da estrada que a gente está caminhando, mas a felicidade é esse momento que a gente está vivendo. Então vamos fazer essa reflexão e vamos a partir de agora sermos felizes, vermos a nossa vida com novos olhos, ver a nossa vida, a nossa comunidade com nossos olhos e pensarmos sempre assim. Fazemos de tudo para termos a consciência tranquila e termos muita fé na providência divina, que com certeza nós teremos um futuro melhor e com certeza seremos felizes. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos.